O nosso convidado de hoje vem da República Togolesa, o Togo, um pequeno país localizado na África Ocidental, com cerca de 7 milhões de habitantes e mais de 20 grupos étnicos diferentes. Além de médico recém-formado, ele é poeta e karateca, e ao longo destes anos se envolveu em ações de militância negra, tendo participado de diversos eventos e de um documentário sobre a experiência de imigrantes negros, o Lá e o Aqui. Também integra o coletivo Negrex, formado por estudantes médicos negros de todo o Brasil. Filho de pai engenheiro e mãe estilista, ele chegou ao Brasil em 2011 para cursar medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Cult na TV. Fleury Cleugy Johnson. Veio do Togo com carisma e garra como bagagem. Exemplo de luta, faz de cada obstáculo um degrau de superação. Tão contagiante quanto seu sorriso fácil é a sua história inspiradora. Fundador de Liga, membro do Negrex, líder dos alunos togoleses, carioca de coração e futuro rei do Togo. Vem buscar seu diploma, Fleury. Ele também é poeta e possui um canal no YouTube de receitas africanas e um blog no qual escreve sobre passeios turísticos no Rio de Janeiro e também fala sobre histórias e culturas de países africanos e sobre o racismo na sociedade brasileira. Temos o prazer de receber Fleury Johnson. Fleury, fale para nós a respeito a sua decisão de sair do seu país e por que você escolheu o Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Então, desde criança, eu sempre sonhei estudar fora. Meu pai também sempre incentivou, porque ele também estudou fora, meu avô também estudou fora. Então, ele sempre incentivou a estudar fora. Então, quando eu estava terminando o ensino médio, primeiro eu tentei estudar no Senegal, porque meu avô estudou no Senegal. Foi meu sonho também estudar na Universidade de Cheikh Anta Diop. Então, no primeiro ano, eu não consegui passar para a Universidade de Cheikh Anta Diop. Eu passei para a Faculdade de Medicina no Togo. Durante o primeiro ano de Medicina no Togo, mesmo assim, eu estava me sentindo ainda incompleto. Ainda queria viver esse sonho de estudar fora. Eu fui tentando, eu falei, agora eu vou ver várias possibilidades. E com certeza uma daria certo. Assim, eu tentei para o Brasil, porque eu ouvi um amigo que me disse que tinha uma oportunidade de estudar no Brasil. Eu tentei para o Brasil, tentei para a França. Tentei de novo para o Senegal, para a Guiné e para o Mali. E o resultado não estava saindo. Aí eu já estava desacreditando. O primeiro resultado que saiu foi de Guiné. Então eu fui para Guiné e depois fiquei sabendo que os outros resultados tinham todos dado certo. Do Senegal deu certo, da França, Mali. Você podia escolher? Podia escolher. E primeiro eu fiquei... Como eu já estava em Guiné, eu fiquei pensando, né? Meu pai já gastou dinheiro para que eu viesse aqui, vou ter que sair daqui, todo o dinheiro da passagem, todo o aluguel. Mas ele falou, não, que isso é só um detalhe, que a gente tem que pensar no que seria melhor para você. Então eu pensei em ir para a França por causa da facilidade com a língua. A língua? Sim.
mas era na época do presidente Sarkozy, que era contra a imigração. Então eles me responderam assim, a faculdade já existe no seu país. Aí eu falei com um professor em Guiné, que era o vice-diretor da faculdade, e ele disse que ele me aconselharia ir para o Brasil, porque ele acha que a realidade no Brasil é mais próxima da realidade no meu país. E que se fosse um país como a França, os Estados Unidos, eu não me aconselharia. Como eu tenho plano de votar e contribuir no meu país, então será uma realidade muito diferente. Então que o Brasil será uma realidade mais próxima, que a língua será uma dificuldade, mas que ele tem certeza que eu conseguiria superar. Foi assim que eu vim aqui. Em vários países africanos, eu estive no Senegal, na Costa do Marfim, na África do Sul, costuma predominar aquela ideia do Brasil como um paraíso racial, aquela ideia de que nós não teríamos problemas. Como é que foi a sua chegada aqui e o que isso impactou a sua visão? Sim, quando a gente no continente africano, no Togo também, a gente acha que no Brasil é um país de democracia racial, né? Que todas as raças convivem de uma maneira harmoniosa, que tem os negros, os indígenas, todos os patamares. Mas a gente chegando aqui, a gente vê que não é isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, meu voo veio de Joanesburgo para São Paulo, antes de vir para o Rio. Quando eu desci no aeroporto, eu me perguntei se realmente eu estava no Brasil, porque eu só via pessoas brancas. Aí eu me perguntei, será que eu estou no Brasil mesmo? Será que não tem outro lugar? E depois, quando eu vim para o Rio, também eu vi que era a mesma coisa. E depois eu conheci um amigo meu, Daniel, que é do Congo. Ele me disse que bem-vindo ao inferno, que aqui que eu... Não era o paraíso. Não era o paraíso que eu estava achando. Que vai ter muita coisa que eu vou entender, muita coisa que vai acontecer comigo porque eu sou negro, mas que ele não queria me assustar, que ele não vai falar muito, mas que com o tempo eu mesmo eu tiraria minhas conclusões. Então, foi assim que eu acabei no primeiro ano. Eu lembro que quando eu falava que no primeiro ano eu estava fazendo curso de português para estrangeiro. Aí eu lembro que quando eu falava que eu no próximo ano vou fazer medicina, as pessoas não acreditavam. As pessoas, outras pessoas diziam que, mas você sabe que você seria o único negro? Mas eu não conseguia entender até entrar na faculdade, que eu vi que realmente, quando eu entrei na faculdade, tinha acho que 3 ou 4 negros. 2 eram do continente africano e 2 só eram brasileiros. Numa turma de quantos alunos? Cada turma tem 100 alunos. Então, vamos dizer que 1.200 alunos tinham 5 negros, porque são 12 semestres, tinha 5 negros. Bem diferente daquela imagem que a gente tinha. E qual foi o seu primeiro contato direto, pessoal, com a discriminação racial aqui no Brasil? O meu primeiro contato, acho que foi ainda durante... Eu diria que meu primeiro contato quando eu comecei a enxergar, né? Porque quando a gente chega, a gente fica meio sem entender. Quando a gente começa a perceber, eu lembro que no primeiro período eu estava muito assustado, porque eu estava com medo de reprovar em uma matéria. Eu fui falar com uma professora, né? Porque todo mundo falava que ela é a mãe de todo mundo, que ela poderia pelo menos me dar um conselho, me dar uma luz. Aí eu fui falar com ela esperando só ouvir que vai dar tudo certo. Aí ela me perguntou se você é estudante africano. Eu falei sim. Aí ela falou assim, se você reprovar aqui não tem problema. Aí me pareceu como se eu não tivesse ouvido bem. Aí eu repeti o que eu falei de novo. Aí ela falou, se você reprovar aqui não tem problema. Aí é assim que eu fiquei pensando, mas como assim, né? Eu tive que tirar esse vai dar tudo certo dentro de mim para poder passar naquela matéria. E assim eu já tinha me dado um estalo, assim, eu fiquei pensando, mas
como assim você é estudante africano, se você reprovar não tem problema. Então se os outros reprovassem, teria problema. Né? E depois foram seguidos vários acontecimentos, né? Tanto dentro da faculdade quanto fora da faculdade. Com colegas também? Sim, com colegas também, várias brincadeiras que eles chamavam de brincadeira, né? Mas que era racismo. Forma de dominação. Isso, forma de dominação, que era racismo. E também fora da faculdade também, que a gente vê como que passando pelos lugares as pessoas mudavam de calçada, então tudo isso acabou contribuindo para que eu abrisse os olhos. A escritora nigeriana Chimamanda Adichie, no livro Americana com H no final, sim, relata uma experiência interessante. Então, parece uma coisa autobiográfica. Uma jovem nigeriana vai morar nos Estados Unidos e é obrigada a adotar outros hábitos culturais, entre eles a identidade negra, que, segundo ela, não faria sentido na Nigéria, onde todo mundo é negro. A identidade só se coloca diante do outro. Quando você volta para o seu país, como é que você é visto? Então, acho que primeiro eu seria visto também como um brasileiro, porque desde lá do Togo, quando eu falava para os meus amigos que eu ia vir estudar, e aqui eles já me chamavam de brasileiro. Então, eles acompanham meus posts no Facebook, me perguntam um pouco sobre, falam que eles não sabiam, eles também não imaginavam, né, que o Brasil não era uma democracia racial. Então, eu acho que chegando lá, eu seria visto como um brasileiro, né, assim. E também alguém que fala sempre das questões raciais, como eles sempre perguntam, às vezes eles pedem para eu traduzir o que eu estou falando, para que eles possam entender, para que eles possam compreender e opinar sobre. Mas costuma haver muita simpatia também pelo Brasil, né? Nesses países todos, em função muito do futebol. Sim. A torcida pelo futebol brasileiro, no Togo também? Sim. Eu lembro que em 98, na Copa do Mundo, quando a França ganhou do Brasil, eu chorei, eu tinha 6 anos. Eu lembro que eu tinha chorado, então o Togo também, as pessoas torcem bastante pro Brasil. Ainda mais contra a França, contra a ex-colônia, contra a ex-colonizador. Não é? Que ainda está colonizando, né? Sim. Porque... me disseram na Costa do Marfim, no Senegal, que houve gente que se suicidou em função dessa derrota do Brasil para a França em 98. Sim, todo mundo estava contra a França, né? E eu lembro que eu chorei bastante, eu era inconsolável. Mas... E também acho que também é um reconhecimento, né, que tem, mesmo sem a gente perceber, assim, hoje eu entendo que é um reconhecimento que a gente tem com a seleção brasileira, de ser uma seleção composta por pessoas negras. Então a gente tem um reconhecimento, acho que isso também aproxima muito a gente do Brasil. Uma visão diaspórica. Isso. Você tem uma série de atividades, né? Sim. Médico, karateca, poeta, youtuber, blogueiro e uma coisa de gastronomia. Como é que você consegue harmonizar todas essas atividades tão diferentes? Eu acho que fazendo tudo que a gente gosta, a gente sempre arruma um tempo para encaixar, né, tudo um pouco. Então, às vezes, eu não paro para pensar em como que eu consigo administrar tudo, mas eu só vou fazendo e pensando no que eu faria aqui, o que eu estou precisando, quando às vezes eu não gosto de me cobrar muito por exemplo, edição de vídeo para o canal, ou escrever um texto, eu faço tudo no meu tempo para que isso não possa impedir as outras coisas, para poder harmonizar tudo. Voltaremos daqui a pouco no próximo bloco. Hoje estou conversando com o médico, karateca e poeta
Fleury Johnson. Fleury, você participou do documentário O Lá e o Aqui, sobre a experiência de imigrantes africanos no Brasil. O que significou para você e qual é a mensagem desse documentário? A mensagem desse documentário, acho que veio através de um texto que eu tinha publicado no meu blog, que é sobre Brasil Realidade. Você é o culpado, então, pelo documentário? Sim, diria que sim. Então, o nome do texto que eu publiquei no meu blog era Brasil Realidade, que eu retratei um pouco da minha experiência no Brasil, das minhas visões, né, a experiência sobre o racismo aqui no Brasil. E então, assim, uma amiga minha, que é amigo do diretor, viu Qual o nome dele? Texto, do Sandro Lopes. Sandro né? Lopes. A Mari Gomes, que é minha amiga, viu o texto, falou com o Sandro Lopes, e então pensaram em fazer um documentário. E a gente foi procurando outros alunos, outros africanos aqui também no Brasil, em outros estados, para ver também qual era a experiência deles. E as experiências foram todas iguais. A experiência de racismo, de preconceito, medo, né? Diante de várias situações, como olhar das pessoas, dos policiais, etc. Então, acho que foi uma mensagem que a gente quis passar, que a experiência é tudo igual. Na verdade, tipo, que nunca passou pelas questões raciais, nunca sabe como que é, né? Mas na minha cabeça eu sabia que no Brasil morava preto, branco. Só que pelas coisas que a gente assistia na televisão, pelas mídias, eu não sabia que no Brasil o racismo era tão grande. Mostra a nossa visão, né? Quando a gente estava no continente africano, essa visão que muda quando a gente chega aqui no Brasil, que é uma ilusão que a gente tinha de uma democracia racial aqui no Brasil. E é interessante porque a experiência de vocês é diferente da experiência dos negros brasileiros, porque nós somos criados dentro dessa cultura e, portanto, nós aprendemos desde pequenos. Existe quem fale de uma alfabetização racial, do letramento racial, em que a gente é treinado, de uma certa forma, para viver na sociedade. E vocês chegam de uma outra que é totalmente diferente. Sim. Então, muita coisa que a gente discute, a gente percebe a autoestima que a gente percebe aqui da população negra brasileira. A gente discute muito entre a gente, nós que vemos do continente, que a gente percebe que foi muito afetado pelo racismo. E também outra coisa também que nos assustou muito é a quantidade de negros que eu lembro na universidade, né, que na minha turma tinha 3 negros, né, e em outros cursos também tinha muito pouco. Depois começou a política de cotas, mas também está sendo muito fraudada. Então, a gente conversa muito sobre esses assuntos. Cotas, ação afirmativa. Quando você chegou, você tinha uma visão diferente sobre isso, né? Sim. Quando eu cheguei, eu era contra a política de cota, porque acho que também pelo não entendimento, né, também do contexto racial no Brasil. Mas eu lembro que um dia eu estava no Parque de Santana, sentado lá, e eu vi uma mãe negra dando banho no filho, antes do filho ir para a escola, com a água dos lagos do parque. Aí me deu um estalo, né? Eu pensei assim, imagina, eles estavam fazendo também, ele estava almoçando lá. Falei, imagina tudo essa desigualdade que essa criança tem, e depois vai ter que passar o vestibular, não tem como ela chegar ela chega no mesmo patamar, né, competindo de igual para igual, devido a tudo o que ele tinha passado. Não tem nada a ver com a inteligência dela, não tem nada a ver, ou com a capacidade, a determinação? Não,
Porque a gente sabe que para entrar nos cursos, como a Faculdade de Medicina, os alunos pagam uma mensalidade em cursos de R$3.000. Cursinhos? Nos cursinhos de R$3.000. Então, não tem nada a ver com a inteligência. Eles mostram um jeito de fazer as provas para poder passar. Quem não tem essa condição, não tem, é muito difícil a pessoa poder passar sem ter as condições financeiras necessárias que esses cursos exigem. Você fez medicina, mas em outros cursos, eu, por exemplo, estou fazendo agora o doutorado em História Comparada na UFRJ. E eu fui aluno de comunicação da mesma UFRJ, eu era o único aluno negro. E hoje eu vejo, pelo menos nessa área de ciências sociais e humanas, um crescimento muito grande do número de alunos negros. Você consegue observar isso a partir de 2011, quando você chegou, até agora? Sim. Em 2011, quando eu cheguei, eu fazia português para estrangeiro na Faculdade de Letras. Mesmo assim, lá tinha um pouco mais de pessoas negras, mas mesmo assim, é um número, assim, muito pouco. Aí, quando eu entrei na faculdade em 2002, quando começou a política de cotas, ainda tinha poucos, mas depois começou a aumentar um pouco mesmo, apesar das fraudes nas cotas, começou a aumentar um pouco. E hoje somos um pouco mais de 50 ou 60 alunos. A gente forma um coletivo dentro da UFRJ. Qual o nome do coletivo? Que é o coletivo Negres. Negres. Que é o coletivo de estudantes e médicos negros, que é dentro da UFRJ quanto em todo o Brasil. Então, esse número de alunos negros começou a aumentar e também a gente começou a pautar muitas coisas dentro da universidade, dentro da saúde e dentro de outros espaços. A que se dedica o Negrex? O Negrex se dedica, primeiro, à representatividade. Acho que é a coisa mais importante, a representatividade da nossa população e dentro de vários espaços, espaço da saúde. E o Negrex se dedica contra o racismo na saúde. O Negrex faz seminários, a gente faz seminários, faz palestras, roda de conversa sobre racismo na saúde, sobre a importância de colocar o que é estocou, raça no prontuário para que possa se estudar a saúde da população negra baseada nessas informações que a pessoa está dando, que a gente possa relacionar a experiência de doença e a experiência racial, né, a cor da pessoa. E também, a gente também se dedica contra as fraudes nas cotas. Também outro trabalho também que a gente está fazendo recentemente é um circuito Negrex nas escolas, que é inspirar as crianças negras para que elas possam cursar, né, medicina, direito, engenharia, então, e também ensinar para eles que eles têm direito às cotas, né? Além disso, o Negrex participa também de comissões de direito humano dentro das universidades para sempre pautar nossas questões. Por que você escolheu a medicina? Desde criança eu sempre sonhei em fazer medicina, mas eu lembro que chegou quando eu tinha 9 anos. Meu pai tinha me colocado numa escola de arte. Aí eu queria ser artista plástico. Eles acabaram não concordando, dizendo que ser artista plástico é muito difícil, é muito mais difícil que ser médico, porque não basta ter talento para ser artista plástico, tem que ter sorte. E com o tempo eu acabei aceitando, acabei entendendo o que eles queriam dizer. Então, eu acabei seguindo o meu sonho, meu primeiro sonho. Mas hoje eu queria juntar esses dois, né? Eu quero ser cirurgião plástico, juntar a arte com a medicina. Você vem de uma família que, de uma certa forma, desafia os estereótipos que a maioria dos brasileiros guardam a respeito das sociedades africanas. Seu pai, engenheiro,
e sua mãe uma estilista de moda. Sim. Como é que é ser de uma família assim no Togo? Então, no Togo é normal. Eu diria que é normal sair de uma... Pessoas negras, tem pessoas negras em todos os patamares, até porque quase toda a população é negra. Então, isso não assusta ou não chama atenção. Não chama atenção. Mas eu percebi que no Brasil chama muita atenção e surpreende muitas pessoas, porque as pessoas... Eu lembro, quando eu falo para eles, perguntam, mas você é a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade? Aí eu falo, não, meu avô fez faculdade, ele é advogado e engenheiro financeiro. Então, seu avô estudou? Ué, mas como assim? E eles, mas você é o primeiro médico da sua família? Eu falo, não sou o primeiro médico da minha família. Então, a gente vê como que o racismo, né, penetra todas essas camadas, todos esses pensamentos que limitam as pessoas a poder entender que até mesmo no continente africano, onde tem quase toda a população, né, no Togo, onde quase toda a população é negra, que as pessoas ainda acham que seria difícil que tenha médicos, engenheiros e advogados negros. Fleury, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação e muita força nesse seu trabalho. Eu conversei com o médico, karateca e poeta Fleury Johnson. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A Cultne, para mim, é patrimônio da africanidade.